Olá, meu nome é Suzy e esse é um dos meus primeiros vídeos aparecendo aqui no meu canal, no meu pequeno canal. E hoje o intuito do vídeo, o título do vídeo é sobre como vocês leram o título e o intuito do vídeo, falar sobre minha incredulidade e no agir de Deus em relação a mim mesmo. Eu acho esse tema muito interessante. É muito específico, mas é bem comum isso acontecer, mais do que você imagina. E a passagem que a gente vai ler vai ser em Gênesis, capítulo 18, versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. É muito interessante essa passagem, porque a gente se depara com um contexto de o próprio Deus, né? O próprio Senhor está ali juntamente com Abraão e fala para ele que Sara vai dar à luz a um filho. Sara estava atrás da porta, ela escuta, ri e desdenha, né, sobre a situação, já que ela é uma mulher de idade avançada. E o Senhor pergunta para ela: por que você riu? E ela tenta dar uma amenizada ali, de não, Senhor, eu não ri. Mas o Senhor sabe de tudo, então ele sabia que ela tinha rido e ele sabia que ela estava duvidando. Essa passagem me chama muita atenção, porque quando a gente lê ela, a gente fica com raiva de Sara. A gente fica assim: Sara, o próprio Senhor tá falando na sua cara, mas do seu marido, que vocês vão ter um filho. E a gente entende o lado dela, né? Ela já é uma mulher de idade avançada e tal. Só que Sara, ela conhecia o Senhor, sabe? Ela sabia do poder de Deus, ela conhecia Deus junto com seu marido, ela conhecia o agir de Deus. Só que quando eu leio essa parte, eu não fico pensando que ela é uma incrédula total. Veio uma frase muito específica na minha mente quando eu li essa passagem. Sara é incrédula, só que em relação ao agir de Deus na vida dela. E não incrédula sobre não acreditar no Senhor, não acreditar no poder dele. Essa incredulidade é específica no sentido de acreditar em Deus, mas não acreditar quando envolve a nossa vida. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Quantas vezes a gente não se depara com o Senhor falando para outras pessoas sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele vai realizar na vida da outra pessoa, sobre como ele vai salvar a família dela, a vida dela. E a gente acredita muito, a gente fica muito animado, a gente fica: não, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir. Só que se essas palavras fossem pra gente, a gente não ia acreditar, sabe? Não é que a gente não acredita no Senhor, mas é que por ser a gente já fica com o pé atrás. Você tem fé que Deus pode mudar a vida de outras pessoas, mas se Deus falasse que iria mudar a sua vida, você iria rir, igual Sara fez. Se o Senhor falasse pra você, você iria ficar: Senhor, logo eu? Peraí, Senhor, cantar? Logo eu que tenho a voz ruim? Senhor, pregar? Não, impossível. Impossível isso acontecer, Senhor. O Senhor pode falar pra você, o Senhor pode mandar alguém falar pra você, o Senhor pode enviar seja quem for pra falar com você. Mas você, por ser direcionado a você, aquela palavra, você fica: não vai acontecer, não tem como acontecer, logo eu. E o Senhor fica lá, observando a nossa incredulidade em relação a nós mesmos, em relação ao nosso ministério, em relação ao nosso futuro, em relação à nossa família. Tudo que envolve a gente fica muito difícil.
pra gente acreditar que pode acontecer algo diferente, que pode acontecer um renovo, que pode acontecer uma mudança. Você acredita que Deus pode mover montanhas na vida de outra pessoa? Na sua, você não acredita. E eu não tô aqui apontando o dedo, porque eu também já pensei dessa forma, eu também já tive essas atitudes de achar que Deus nunca poderia mudar a minha vida. Só que, parando pra pensar, cara, Deus, ele sabe o nome de cada estrela. Você sabe que é muita estrela, né? Ele sabe o nome de cada estrela que há no céu. Como é que a sua vida, ele não vai conseguir dar um jeito? A gente é pó, sabe? A gente é pó. Como é que Deus não vai conseguir resolver a nossa vida, os nossos problemas? Como é que Deus não vai conseguir mudar a nossa trajetória, sabe? O nosso futuro. Como é que ele não vai conseguir agir nisso? E você sabe que Deus tem poder. Você sabe que ele pode fazer algo. Você sabe, você conhece o quão Deus é poderoso. Só que você tá tão focado em você tá tão focado nos seus defeitos, você tá tão focado em si que você não consegue olhar para Deus. E eu não falo isso com arrogância. Você tá tão focado nas suas próprias forças e limitações que você tá começando a limitar o agir de Deus. Você tá começando a limitar o que ele pode fazer na sua vida. Aí Deus te manda ir, você não vai. Deus te manda fazer, você não faz. Deus diz que vai acontecer isso, você... Ai, não, Senhor, não vai. Porque você tá focado em você. Você não tá focando no Senhor. Você tá focando na sua força, que é limitada. Que essa sim é limitada, é pequena, mas a do Senhor não. Entende? Igual Sara. Sara, depois de desacreditar no que o Senhor falou, ela foi tentar resolver com a sua própria força, com o seu próprio conhecimento, sabe? O que ela pensou? Vou colocar outra mulher para se deitar com meu marido e assim a gente vai ter um filho. Ela não confiou no Senhor. Ela quis agir no seu próprio entendimento. E às vezes a gente age igualzinho a Sara, no sentido de que o Senhor manda a gente fazer algo, ou então o Senhor diz que vai acontecer algo, e a gente fica, não, Senhor, não vai dar, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito. E na hora que acontece alguma coisa, a gente tenta fazer do nosso próprio jeito, com a nossa própria força, com o nosso próprio pensamento. E vocês sabem o que acontece, né? Dá tudo errado, que nem aconteceu com a história de Sara. Aconteceu uma briga entre ela e a criada dela, e aconteceu tudo aquilo, toda aquela consequência de uma incredulidade, entende? Então, que com essa passagem nós possamos aprender mais a confiar no Senhor, a confiar e acreditar que se Deus pode mover montanhas, se Deus pode fazer coisas tremendas, por que Ele não conseguiria mudar a nossa história? E aprender também que nós não devemos focar na gente. Quando a gente está focado na gente, a gente fica inseguro. Quando a gente está focado na gente fica medroso. A gente fica covarde, entende? E não que a gente não tenha esses sentimentos, não que a gente não tenha essas emoções, sabe? Sentir-se com medo, sentir-se triste. A gente tem isso, a gente é humano. Só que a questão é que quando você está focado em Deus, aquele medo, ele não se torna nada. Por mais que você esteja sentindo, mas você fica tão focado ali no Senhor que você quer saber, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Sobre temer também, sobre temer ao Senhor. E falando sobre tudo isso, eu queria também fazer uma oração pela sua vida, pela minha vida. Eu não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas o que importa é que eu tô fazendo. E pelo menos vai ficar aqui no meu canal bem bonitinho. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse dia, Senhor. Pai amado, que nós possamos, Pai querido, não duvidar, não ser incrédulos sobre o que o Senhor pode fazer na nossa vida.
O Senhor pode agir do jeito que o Senhor quiser. Tira, Pai amado, essa incredulidade. Tira, Pai amado, esse medo, Senhor Jesus, com relação ao nosso futuro, às nossas metas, à nossa família. Mas que nós possamos confiar totalmente em Ti, Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o vídeo, bem rápido. Eu acho que não deu de entender, foi nada. Talvez, não sei se deu de entender, porque aqui tá barulho demais, então não sei se eu expliquei direito. Mas foi uma das minhas reflexões e eu vou continuar compartilhando. São as minhas cartas que eu faço para Deus no sentido de pensamentos, orações, e eu vou deixá-las aqui no meu canal, caso alguém se identifique. Era isso, e não duvide do agir de Deus na sua vida.